Foi então que ele disse com um tom aparentemente casual: se a outra não tivesse mudado, eu não teria largado ela. Eu congelei. Eu congelei. Eu não estava acreditando no que eu acabara de ouvir. Se a outra não tivesse mudado, eu não teria largado ela. O que ele queria me dizer com aquilo? Como eu poderia escutar isso sem sentir o chão se abrir sobre meus pés? Como ele podia olhar nos meus olhos e me fazer sentir como uma mera substituta, como alguém que só estava ali porque a outra já não servia mais? Como se nosso relacionamento fosse uma simples consequência do fim de outro, um acidente no caminho que ele jamais teria planejado. Então, ele completou de forma quase mecânica, sem perceber o dano que causava. Ela me empurrou para você. Empurrou? O que quer que isso significasse, eu não queria ser a segunda escolha, a última opção. Não queria ser um substituto, um desvio no caminho que ele realmente desejava seguir. Mas ali estava eu, ouvindo-o falar dela como se ela fosse a razão de tudo, como se ele tivesse sido forçado a me escolher, como se eu apenas um resquício de algo que ele ainda não tinha deixado para trás. E o mais doloroso, o mais insuportável, era o jeito como ele falava dela. Era uma reverência disfarçada de desprezo. Ele não falava dela com raiva, como alguém que tem um passado resolvido, mas com uma estranha nostalgia, como se ela tivesse um poder sobre ele, um poder que eu jamais poderia alcançar. Lembro-me das palavras dele em uma dessas tardes, quando um simples pensamento parecia fazer seu coração acelerar. Um dia estávamos em uma danceteria. Foi uma danceteria em que ele de vez em quando ia com ela. E ele falou: o cara queria beijar minha mulher. Ele falava disso com um brilho nos olhos, como se ela ainda fosse dele. Como se no fundo ele nunca tivesse realmente se desvinculado dela, do amor que ela representava, das memórias que ele carregava com uma intensidade que eu não compreendia. E eu sentia isso e não pude ignorar. Sentia que ele estava preso àquele passado, que ele ainda vivia com um pé em cada mundo. Mas, como sempre, ele fez parecer que o problema era meu. Ele me olhava com a mesma calma que sempre tinha e disse: sua insegurança está destruindo tudo, como se eu fosse a culpada por ter me sentido como uma sombra, como uma simples substituta na vida dele. Lembrando que eu nunca fui atrás dele para pedir para que ele ficasse comigo. Nunca fiz isso. Ele ia sempre atrás de mim. Ele que insistia, que queria ficar comigo. Eu sabia que ele tinha outra mulher, que ele tinha uma mulher, que ele tinha uma família. A verdade é que, naquela cozinha, com as palavras dele cortando o silêncio como lâminas afiadas, eu percebi que, para ele, eu jamais seria a primeira escolha. Eu seria apenas um consolo, algo temporário até que o fantasma da ex dissipasse. E, enquanto ele falava dela, o peso da sua presença era impossível de ignorar. A pergunta que não saía da minha cabeça era: como alguém pode olhar nos olhos da outra pessoa e, sem hesitar, fazer com que ela se sinta invisível, como uma segunda opção, quando o que mais desejaria seria ser a única? Mas o golpe mais cruel veio anos depois, quando já estávamos juntos há tanto tempo, há anos, quando eu achava que havíamos evoluído, quando estávamos expandindo nossa consciência. Foi aí que ele olhou para mim e disse, com a frieza de quem nem percebe o estrago que causa: amor, o ego me disse que com a outra eu tinha tudo, e com essa daí era eu, né? Essa daí eu não tenho nada. Essa daí... Era assim que ele falava de mim, como se eu fosse apenas uma qualquer, como se eu nunca tivesse significado nada. E eu, que passei por tanto
por tantas coisas ao lado dele, que fiz sacrifícios que ele nunca viu, que carreguei pesos que ele nunca teve coragem de dividir, me tornei apenas essa daí. Agora ele quer colocar a culpa em feitiçaria, quer dizer que foi magia, quer dizer que foi algo além do nosso controle. Mas as palavras que saíam da boca dele, e aí? Isso foi feitiçaria também? Ou foi simplesmente a verdade que ele sempre quis esconder? Ele diz que a culpa também é minha porque eu fui insegura. Mas como não ser? Como confiar plenamente em alguém que nunca me deu segurança, que sempre me fez sentir como um erro, como um acaso, como alguém que estava no lugar errado? Eu não sabia mais o que pensar. Eu não sabia mais se ainda havia algo a ser salvo, ou se apenas estava me agarrando a cacos quebrados, tentando juntar os pedaços de algo que nunca foi inteiro. Nunca fui atrás de homem algum. Jamais implorei amor de ninguém. Muito menos de homem casado. E muito menos onde eu trabalhava. Naquela boate onde os olhares eram sempre rápidos, vazios, e as palavras cheias de interesse. Eu nunca dei em cima de ninguém. Sempre fui discreta e no meu canto. Mas aí veio ele. Ele me procurava, ligava, dizia que queria me ver, e lá ia eu, me deixando levar para algo que eu, no fundo, sabia que não era para mim. Um dia, o Tony me olha nos olhos e diz que quer me assumir. Eu fiquei sem chão, uma surpresa tão grande quanto perigosa. E eu me deixei envolver, afinal, ele vivia dizendo que o casamento dele estava mal das pernas, que não tinha mais sentido. E foi aí que veio o golpe. Um tempo depois, ele me contou, todo orgulhoso, de uma conversa que teve com uma cigana. Ela disse a ele que ele ganharia algo que desejava muito. E sabe qual foi a resposta dele? Eu já tenho tudo, não me falta nada. O que mais poderia ser se eu já tenho tudo? Meu Deus do céu, como eu pude não ver? Se ele tinha tudo, se nada lhe faltava, então que história é essa de casamento mal das pernas? Como alguém que tem tudo, que não sente falta de nada, pode estar vivendo um casamento fracassado? Olha aí a contradição. Ele olhava nos meus olhos, dizia palavras doces, me prometia o futuro, enquanto para a cigana, para o universo, ele confessava que já possuía tudo o que desejava. E eu ali, acreditando, eu cega, me deixando levar por um homem que nunca soube o que queria, ou pior, que sempre soube, e eu nunca estive incluída nesse tudo dele. Como eu fui capaz de ignorar os sinais? Falta de experiência? Como eu me deixei enganar assim? No fim, eu fui apenas o desvio, o acidente de percurso, enquanto o destino dele sempre esteve no lugar onde ele nunca quis sair. Depois daquele baque, daquela decepção que eu tive com o Tony, com aquela frase, eu quis juntar minhas coisas e ir embora para a casa da minha mãe com a minha filha no colo. Afinal de contas, eu e minha filha do meio, nós somos inseparáveis até hoje. O Tony não permitiu que eu fizesse isso, me pediu desculpa e me disse que não era bem aquilo que ele queria dizer e que tudo não passou de um mal-entendido. Eu acabei ficando e o tempo passou, eu acabei engravidando do nosso primeiro filho. Quando nós namorávamos, ele deixou bem claro para mim que ele queria ter um filho comigo, ele queria formar uma família comigo. E o nosso filho veio. O meu filho não teve nada disso. Aquelas palavras pareciam assombrá-lo como uma maldição silenciosa que pairava sobre nossa casa. Tony acreditava que tudo de ruim que nos acontecia era fruto da feitiçaria da ex-mulher dele. Mas será que era mesmo? Ou era apenas uma forma de escapar da própria culpa, das próprias falhas? No começo, eu tentava compreender. Ele tinha um passado, um filho do seu segundo relacionamento. Responsabilidades que vieram antes de mim. Quando engravidei, achei que seria um momento de união, de felicidade.
mas meu filho nasceu sob a sombra de comparações e ressentimentos. Aquele cheque em branco que a princípio parecia um gesto de carinho, tornou-se uma faca de dois gumes. Eu cheguei em casa radiante, segurando as roupinhas com cuidado, imaginando o rostinho do nosso bebê nelas. E ele nem me olhou. Ficou ali, afundado no sofá, e disse com frieza: meu primeiro filho não teve nada disso. O choque me atingiu como um golpe no peito. Como alguém pode dar um presente e depois transformá-lo em veneno? Me senti culpada por algo que nem fazia sentido. Peguei as coisas e fui para o quarto com o coração apertado. Não foi a única vez que me senti invisível. Grávida de 8 meses, andando pelo shopping, no meio da multidão, sentindo contrações fracas, tentando acompanhar o Tony, e ele simplesmente seguiu na frente, rápido, sem olhar para trás. Eu estava com um barrigão enorme, eu não aguentava andar rápido. Um casal de idosos percebeu minha dificuldade. A senhora me olhou com ternura e perguntou: você precisa de ajuda? Meu orgulho ferido me impediu de admitir a verdade. Disfarcei com um sorriso e disse: estou bem. Meu marido está logo ali na frente, me esperando. Muito obrigada. Mas o Tony não estava esperando. Ele sequer notou que eu estava ficando para trás. E naquele instante percebi que estava mais sozinha do que nunca. Cheguei naquele ano com o coração cheio de expectativas e ao mesmo tempo de gratidão. Sentia no fundo da alma que um ciclo importante estava prestes a se encerrar. E assim foi. Veio minha última gestação, carregada de cuidados e orações. Depois de tantas batalhas na gravidez anterior, a doutora, que já conhecia meu histórico, foi clara. O melhor era antecipar antes que algo saísse do controle. E eu confiei. Ricardo chegou ao mundo de 8 meses, pequeno, mas forte e saudável. Quando o vi, senti que a vida, mais uma vez, havia me abençoado. Era como se Deus dissesse: aqui está, está completo. Naquele momento, eu entendi. Era o fechamento de um ciclo vivido com intensidade, dores, alegrias, medos e superações. E ele terminou da forma mais bonita possível, como a vida florescendo nos meus braços.